Muita gente tem perguntado o que é a Bíblia, como ela foi formada. Outros perguntam qual é o centro da mensagem da Bíblia. E muita gente mesmo também pergunta como estudar a Bíblia. Eu sou o professor Reginaldo Cruz. Você tem me acompanhado no meu canal, no YouTube, Reginaldo Cruz, e também tem me assistido, tem visto as nossas mensagens, palestras, através do Instagram. De maneira geral, a gente pode observar que essas questões são importantes para estudar a Bíblia, para aprender sobre a Bíblia, para fazer uma boa leitura e também para fazer uma ótima interpretação. É necessário, antes de tudo, conhecer a Bíblia. O que é a Bíblia? Essa pergunta tem que ser respondida. Você deve começar, antes de tudo, entendendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Palavra de Deus revelada, porque ela tem inspiração plenária e verbal. A Bíblia também é infalível, a Bíblia também é inerrante e ela também é autoritativa sobre as nossas vidas. Nela também a gente observa a sua clareza, a gente também dá depoimentos a respeito da sua suficiência. Ela é a palavra de Deus. Ela é tudo para nós, é através dela que vemos todas as coisas, ela é a lente, as escrituras são a lente para termos uma cosmovisão cristã. É ela que, de maneira geral, nos faz pensar biblicamente e também nos faz pensar cristamente. Então, a primeira coisa que um aluno, uma aluna da Bíblia deve observar é o que é a Bíblia. Ela tem que ser a palavra de Deus. Ela deve ser a palavra de Deus. Não é como diziam os liberais do século 19 e 20, que ela apenas contém a palavra de Deus, e nem como dizia os neo-ortodoxos do século 20, que afirmavam que ela apenas tornava-se palavra de Deus. Não, a nossa premissa não é a do liberalismo teológico, não é a da neo-ortodoxia. A nossa premissa é ortodoxa, é clara, é cristã, é evangélica. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, você que quer estudar a Bíblia, a segunda pergunta que você deve observar, o segundo parâmetro, o princípio a respeito da Bíblia, é como ela foi formada. Você já deve ter aprendido que há cerca de 40 autores. Esses autores praticamente todos eles eram judeus, à exceção de Lucas, que era grego. Eles escreveram em cidades diferentes, locais diferentes, contextos diferentes, mas mesmo a Bíblia tendo essa pluralidade de escritores, há nela uma unidade. Tudo se converge, tudo se complementa. Então, ainda a respeito dessa questão da formação da Bíblia, a gente sabe que ela é formada em 2 blocos de livros, ela é uma coleção de livros, a palavra Bíblia deriva de biblos ou de biblion, que quer dizer coleção de livros. E literalmente ela contém 66 livros. Foi João Crisóstomo que cunhou essa expressão Bíblia, para se referir a essa maravilhosa coleção de livros. No Antigo Testamento nós temos 39 livros. No Novo Testamento nós temos 27 livros. É importante também, nesse processo de formação da Bíblia, isso é chamado de o cano das Escrituras. Muita gente teórico, biblista, tem prestado contribuições a esse respeito. Então, é importante observar que ela tendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, ao todo nós temos 66 livros, então você tem vários tipos de autores e também vários tipos de texto. É importante observar se no livro que você está lendo,
ele faz parte dos livros históricos, faz parte da lei, dos poéticos, dos proféticos, é evangelho, é carta. Essas questões também devem ser observadas quando a gente está estudando a Bíblia. Uma terceira questão que eu quero apontar é a respeito do tema central da Bíblia. Qual é o centro da sua mensagem? Qual é o seu tema central? Qual é o enredo da Bíblia? Qual é a sua trama? De que maneira ela é construída? Isso é muito importante. O estudante da Bíblia, ele tem que observar que, antes de tudo, a Bíblia é a história da nossa redenção. A Bíblia tem nela um fio condutor que vai de Gênesis a Apocalipse, e esse fio condutor chama-se a história da nossa salvação. Então a Bíblia, ela tem como mensagem central a nossa redenção, a nossa salvação. E devemos observar que, quando a gente lê a Bíblia, se você quiser uma questão didática, através de 4 palavras, você pode sintetizar toda a compreensão da Bíblia. As 4 palavras são criação, queda, redenção e consumação. Capítulo 1 de Gênesis e capítulo 2 fala da criação. Capítulo 3 fala da queda. Capítulo 3, 4, até o livro de Apocalipse está falando da redenção. E especialmente o livro de Apocalipse falará exclusivamente a respeito da consumação. Então, observe a Bíblia sobre essas 4 dimensões: criação, queda, redenção e consumação. São esses 4 blocos aí, ou esses 4 eixos distintos de temas que a gente, através deles, a gente afirma que o tema central da Bíblia, a mensagem central das Escrituras, é o próprio Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as Escrituras. Ele está na criação, ele está entre os profetas, ele está na mensagem poética, ele está nos evangelhos, ele está nas cartas paulinas, nas cartas gerais, e no Apocalipse ele é o Cristo vencedor, o Cristo triunfante. Agora, uma 4ª e última questão a respeito de como estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Eu lembro do princípio de Neemias. Neemias 8:8, você tem, na verdade, ali Esdras fazendo um exercício hermenêutico exegético. Ele lê a Escritura, ele interpreta a Escritura e ele aplica as Escrituras. Então, como interpretar a Bíblia? Neemias nos ensina. Ou seja, Esdras nos ensina no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8. Lá, Esdras leu a Escritura. Lá ele interpretou as Escrituras e ele também aplicou as Escrituras. Qual foi o resultado desse exercício hermenêutico, interpretativo de Esdras? Qual foi? A gente sabe que o resultado foi: e todos puderam compreender. Então, lendo a Bíblia corretamente, interpretando-a corretamente, levando em consideração o seu contexto original, ou seja, o que os autores originais da Bíblia queriam dizer. Em outras palavras, qual era a intenção original, qual era a intencionalidade do autor. Isso é muito importante quando a gente vai ler a Bíblia. Uma outra questão importante é procurar qual é o tipo de gênero. Gênero é um tipo de texto, e a Bíblia, ela tem uma diversidade de texto. Ela tem a estrutura epistolar, a linguagem apocalíptica, que é carregada de símbolos, visões, tipos, enigmas, mistérios. Ela tem também os evangelhos, que é uma grande
narrativa a respeito de Cristo, tem também os profetas, tem a lei, que tem instruções normativas, né? Em outras palavras, precisamos seguir a perspectiva do grande teólogo Gordon Fee, descobrir qual é o gênero, descobrir qual é o tipo de texto. Não esqueça, ao ler a Bíblia, você tem que procurar descobrir qual era a intenção do autor, observar que tipo de texto você está lendo. Agora, antes de tudo, devemos nos lembrar do princípio lá da reforma, o orare et labutare, ou seja, os reformadores, de maneira geral, eles observavam esse princípio, orare et labutare. Em outras palavras, o primeiro exercício deles, ao estudar a Bíblia, era orar. Era oração, era conversar com Deus, era se inclinar, render, se prostrar reverentemente diante de Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a leitura das Escrituras. Então, orare et labutare. O labutare tem a ver com a exegese, tem a ver com a hermenêutica, tem a ver com a interpretação do texto bíblico, o labutare. Então não pode ser só orar, só dizer, esse texto está me revelando, esse texto está me falando, esse texto me diz isto, sem ter o exercício do labutare, a hermenêutica, conhecer as suas regras, os seus princípios de interpretação. De outro lado, também não pode ficar só no labutare, só princípio exegético, só interpretação, só olhando as regras gramaticais. É necessário unificar oração e labuta, oração e trabalho, oração e exercício hermenêutico. Em outras palavras, observe que através desses princípios que eu vos apresentei, primeiro diz que você tem que conhecer o que é a Bíblia, o segundo, conhecer a formação da Bíblia, o terceiro, conhecer a sua mensagem central, e o quarto, como nós devemos lê-la, interpretá-la. Através desses princípios, que são princípios básicos, você pode começar uma leitura salutar, agradável, segura e certamente confiável, porque você vai se aproximar daquilo que Deus quer revelar à sua vida, aquilo que Ele quer fazer na sua vida, pelo simples ato de ler as Escrituras. Não esqueça, Esdras leu as Escrituras, interpretou as Escrituras e aplicou na vida do povo as Escrituras. O resultado é que todos puderam compreender as Escrituras. Muito obrigado. Me acompanhe no meu canal no YouTube, Reginaldo Cruz, ou no Instagram, Professor Reginaldo Cruz. Que Deus ilumine a sua mente, que Deus aqueça o seu coração em torno da palavra de Deus e você possa ser conduzido por ela, guiado por ela e a partir daí amar a palavra de Deus. Muito obrigado, fique em paz.